tema que nós vamos trazer hoje é um tema mais disso é igual a vencer o medo de falar na igreja. Mais disso o quê, professor? O que você quer dizer com isso aí? Então nós vamos dissecar então isso aqui. Aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui uma coisa. O que os irmãos têm que ter que vão ajudar eles a vencer o medo de falar na igreja? Quando eu estou falando aqui de vencer o medo de falar na igreja, eu estou me referindo tanto a ter saudações quanto a pregar, tá bom? As duas vertentes aqui. Tanto aquele que vai dar uma saudação, quanto também aquele que vai pregar. É simples, rápido e básico, porque hoje nossa live não vai demorar, tá bom? Não vai demorar. Uma das coisas que mais ajuda o povo a se livrar desse medo terrível de falar na igreja é a profundidade bíblica. E justamente, irmãos, eu vou dizer para vocês aqui que a profundidade bíblica é uma das coisas que eu mais bato na tecla, porque é algo que realmente ajuda o servo de Deus, a serva de Deus, a ter segurança, tá? Segurança. Uma das coisas que mais atrapalha o povo aí na hora de transmitir as verdades benditas da palavra de Deus é a segurança. Então, se você não tem segurança ao falar na igreja, é porque te falta profundidade bíblica. E o que eu mais vejo da parte daqueles que ainda não pregaram é ter segurança para dar uma saudação, tá certo? E aqueles que já pregaram é ter segurança para pregar sem medo de falar na igreja. Porque ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma das nossas alunas e ela relatando que se, dependendo de quem tivesse atrás dela no altar, vendo ela pregar, aquilo ali era o problema dela. Aquilo causava pânico, fazia ela travar, fazia ela esquecer daquilo que ela tinha que falar, e ainda mais ela se preocupava também, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, ela se preocupava se depois o pastor, a pastora dela lá, ia, falar mal daquilo que ela pregou. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, tá bom? E aí, gente, vem a seguinte coisa. O que não é necessariamente profundidade bíblica? E aqui algo muito legal, a gente também tem que deixar bem claro para os irmãos o que também não é ter profundidade bíblica. Porque tem muita gente que acha, tá? Tem muita gente que acha que você ler a Bíblia muitas vezes é você ter profundidade bíblica, e isso não é verdade, tá bom? Não é verdade. E eu vou dizer por quê. Porque ler, tem muita gente que lê, eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês, tá? Por exemplo, um grande humorista que o Brasil teve, chamado Chico Anísio, ele leu a Bíblia 8 vezes e morreu sem servir ao Senhor. Então aí eu te pergunto, o irmão que está no YouTube, que está também no Instagram, aí eu te pergunto uma coisa, adiantou Chico Anísio ler a Bíblia tantas vezes se ele morreu desviado? Se ele morreu sem ter uma vida com Deus? Não. Então, ler a Bíblia não é sinal de ter profundidade bíblica. Porque você pode ler a Bíblia muito, mas nunca meditar nela, nunca aplicar ela à tua vida, nunca trazer ela para a realidade da tua vida. Então você precisa entender isso aí, que você ter profundidade bíblica é uma coisa, legal, é bom, tá? Agora, você ler a Bíblia não é ter profundidade bíblica, tá bom? Então, nós partimos desse pressuposto para a gente nos aprofundar aqui um pouco mais, tá? Então, veja que coisa interessantíssima aqui. Aí surge uma perguntinha. Quantas vezes você viu alguém associando a falta de profundidade bíblica, olha isso aqui, com simplesmente
usar um esboço. Tem gente que fala assim: ah, não, mesmo que se você for pregar, ou se você for dar uma saudação na igreja, se você tiver um passo a passo, um esboço daquilo que você for falar, você vai conseguir ter profundidade naquilo que você vai falar. E isso é mentira. Mentira, gente. Sabe por quê? O esboço ele não te dá profundidade bíblica. O esboço ele te ajuda a relembrar aquilo que você tem que falar. Então, logo, uma coisa não interfere na outra. Uma coisa não tem ligação direta com a outra. Tá certo? Então, se você tem profundidade bíblica, o esboço ele só vai te fazer lembrar e recordar aquilo que você tem que passar com naturalidade e tranquilidade para as pessoas. Agora, se você não tem profundidade bíblica e vai pregar com esboço, aí começa. Por que você vê muita gente dizendo assim: você não precisa fazer esboço, não. É simplesmente você ir lá e subir no altar e deixar Deus te usar. Ô, gente, eu vou te falar uma coisa. Nós nunca vivemos um período onde nós estamos mais vendo pregadores, pregadoras falando besteira no altar, tá? Nós nunca vivemos numa geração onde estão falando tanta besteira no altar, estão interpretando os versículos da Bíblia de maneira errada, estão trazendo coisas que não é de Deus no meio da mensagem, estão deturpando a palavra de Deus. Simples assim, tá? Mas é a mais pura verdade. E o que eu estou vendo com isso? Que parece que os pastores, parece que os professores de teologia, etc e tal, estão de braços cruzados para essa geração. Que estão aí, gente, denegrindo a imagem do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, qual é a minha intenção com esse trabalho aqui na internet? É justamente trazer para as pessoas clareza, trazer para as pessoas a intenção e a clareza de ver que precisam melhorar, que precisam ser profundos, que precisam ter uma intimidade profunda com Deus, mas não só de oração e jejum, não, de Bíblia também, gente. Conteúdo. Ó, hoje tem pregador para tudo, tem pregador para te fazer sorrir, tem pregador só para milagres, tem pregador para revelação, tem pregador para casais, tem pregador para tudo quanto é gosto. Mas a pergunta é: aonde estão os pregadores voz de Deus? Que não falam aquilo que o povo quer ouvir, mas falam aquilo que Deus manda eles falarem. Aonde estão esses pregadores? Aonde se perderam esses pregadores, gente? Aonde na história ficou os pregadores voz de Deus? É isso aqui, gente, que eu quero bater na tecla de vocês. Aonde estão os pregadores, as pregadoras voz de Deus, que pregam a palavra de Deus com graça, com unção, mas com profundidade? Porque se algo não toca a tua alma, por que você acha que vai tocar a alma da igreja? E aí, o que eu estou falando aqui não é para justamente também criar um bloqueio em você, de dizer: ai, pastor, já que a palavra não está tão profunda, eu não vou pregar. Não, não é isso não, meu filho. Não é isso não, minha filha. Seguinte aqui, o que eu estou passando aqui para você é para te encorajar a você despertar a ideia de que você precisa vencer este medo de pregar, porque Deus está contando contigo. Deus quer levantar uma nova geração de pregadores, mas ele está contando contigo. Ah, mas Deus conta com os medrosos? Você acha que Gideão era corajoso? Você acha que Gideão era um homem? Oh, meu Deus, Gideão era muito corajoso. Gente, não era não, gente. Analisa o contexto da história e você vai ver que Gideão, se ele fosse um homem tão corajoso assim, em primeiro momento ele não tinha hesitado tanto em cumprir a vontade do Senhor na vida dele. Então,
Deus chama os medrosos, encoraja eles, para justamente os medrosos se desbloquearem e vencerem os medos, os temores e falar. Você já imaginou, gente, que uma simples palavra que pode sair da tua boca pode transformar a vida de alguém? Você já imaginou isso? Que uma simples palavra, uma simples pregação, mas profunda, pode transformar a vida de alguém? E aí uma pergunta que eu sempre medito nela. Você que está me ouvindo aqui, já experimentou ver uma vida transformada? Por aquilo que você pregou, por aquilo que Deus te usou? Você já experimentou ver uma vida transformada? Isso é que faz mudar as coisas. E justamente eu quero contar para vocês aqui o relato desse irmão que eu tinha citado, que é um aluno nosso. E eu, assim, não vou falar o nome dele, tá? É porque eu não pedi autorização a ele, né, para falar, mas eu vou falar a história dele, contar para vocês aqui a história dele. O que aconteceu? Esse irmão, quando ele me conheceu, ele já tinha pregado 2 vezes. Ele já tinha pregado 2 vezes. E esse irmão, ele falou comigo assim, pastor, eu já preguei 2 vezes, mas eu não sei o que eu preguei, eu não sei, porque as minhas mensagens eram sem pé nem cabeça, sem começo nem fim. Eu não sabia quando eu começava e quando eu terminava. Eu não sabia quando que eu tinha que parar, eu não sabia o que eu fazia com aquele texto, ou seja, o irmão totalmente desorientado. E ele falou o seguinte, pastor, aquilo que eu fazia era o que as pessoas passavam na igreja. Lê a Bíblia, ora e jejua e vai pregar, porque Deus vai te usar. Gente, e aí que está o problema? Qual o problema, pastor? Não tem problema não ler a Bíblia, orar e jejuar. Gente, tem um problema aqui, que se você não tem profundidade daquilo que você vai falar, se você não tem organizado em um papel que seja, ou na tua mente, aquilo que você vai falar, literalmente, você vai tender a escapar, a fugir da pregação, do objetivo que Deus quer que você traga para a igreja. E aí vem frustração, e depois que vem a frustração, logo, aí daqui a pouco você já não quer mais pregar, e começa com isso na cabecinha abençoada. Começa na cabecinha abençoada dizendo o quê? Opa, tô travado, tenho medo, tenho vergonha, sou tímido, sou isso, sou aquilo outro. Mas na verdade, o problema estava na raiz de quando você foi ter sua primeira oportunidade. Por isso você travou. E agora você se considera como uma pessoa que tem medo, tem pânico de falar na igreja. E é justamente isso aqui que eu quero trazer para você aqui. Quando você tem profundidade bíblica, você tem segurança daquilo que você vai passar para a igreja. Você tem clareza e dinamismo também para passar para a igreja aquilo que Deus ministrou no teu coração. Então, vocês estão vendo aqui que não é só ler a Bíblia, não é só orar, não é só jejuar, porque também me ensinaram assim. Não, lê a Bíblia, ora e jejua. E eu continuava travado, eu continuava com medo, eu continuava bloqueado. E é justamente essa narrativa que eu quero desfazer, desconstruir na tua mente. Que, na verdade, o problema que você está passando não é porque você não é bom o suficiente para pregar, é porque te ensinaram errado. Esse que é o ponto, gente. E hoje, Deus está te dando a oportunidade de você aprender o certo, o correto, sabe? O passo a passo. Aquilo que realmente vai funcionar para a tua vida. E aí eu perguntei o irmão e disse para ele, mas e aí, meu irmão? Depois você começou a estudar comigo, o que aconteceu? O que mudou? Ele falou, pastor, a primeira coisa que mudou em mim foi profundidade bíblica. Hoje eu tenho profundidade bíblica. Por quê? Gente, eu ensino, minha base de ensino é o seguinte, eu acredito de algo que foi testado e comprovado na vida de pessoas reais, eu acredito que para você vencer o medo de pregar, você precisa ter 5 pilares. Profundidade bíblica, tá? Profundidade bíblica.
gestão emocional, homilética, hermenêutica e oratória. E a primeira coisa que ele me disse foi: pastor, agora eu tenho profundidade bíblica. Eu tenho profundidade bíblica. Se me colocarem para pregar para 10 ou para 10 mil, é a mesma coisa. Não muda nada. E depois ele disse: pastor, hoje eu já não tenho mais medo de travar. Eu já não tenho mais medo. Sabe por quê, pastor? Porque além de eu aprender a controlar as minhas emoções, eu aprendi a organizar um sermão da maneira correta. Então Deus me dá o sermão e eu sei organizar ele passo a passo daquilo que eu tenho que falar. Realmente aquilo que eu tenho que falar da maneira que Deus quer que eu fale. E eu fiquei maravilhado. E eu perguntei para ele: mas meu irmão, vamos lá, peraí, com quanto tempo que o irmão teve essa mudança na sua vida depois que o irmão começou a estudar comigo? Ele disse: pastor, com menos de um mês. Eu, quê? Não, não tem como não. Menos de um mês. Porque, gente, a minha proposta de ensino aqui na internet, quem me acompanha mais antigamente sabe disso, é ajudar qualquer cristão a vencer o medo de pregar em apenas 12 semanas, se tornar um dos pregadores mais requisitados da sua cidade. A igreja desse irmão, o pastor desse irmão, começou a ver a mudança na vida dele, e agora ele está pregando já no ar livre, nos trabalhos da igreja dele. Gente, tem agendas. Agendas começaram a surgir na vida desse irmão. Ele canta e prega. E eu fiquei assim, maravilhado de ver o quê? Quantas pessoas estão sendo transformadas pela vida daquele irmão que vive lá em Minas Gerais, tá? Eu não vou citar o nome dele aqui, porque, como eu disse para vocês, não pedi autorização dele antes para citar o nome dele. Aí a gente chega num embate que é polêmico, esse ponto aqui é muito polêmico, mas que eu tenho que falar sobre ele, tá? Eu tenho que falar sobre ele. Mas é um embate, gente. Ter unção sem profundidade bíblica ajuda você a vencer o medo de pregar e de falar na igreja? Essa é uma coisa que eu muito ouvi da parte de alunos. Pastor, mas se eu tenho unção, eu consigo vencer o medo de pregar, o medo de dar uma saudação na igreja pela unção? Meu irmão, você tem unção. Bom, Marcos, maravilha, Deus seja louvado. Deus te abençoe, querido, poderosamente. Você tem unção de Deus. Tá bom, você tem unção de Deus. Tá legal. Mas aí eu te pergunto, unção sem profundidade na palavra é a mesma coisa. É a mesma coisa. E você tem uma metralhadora sem bala. Você tem arma, mas não tem munição. E é por isso, gente, justamente por isso, que as pessoas estão subindo no altar para falar besteira. É por isso que as pessoas estão subindo no altar hoje em dia para pregar heresias. Tem um vídeo aqui, gente, no meu Instagram tem um vídeo que eu tive que repostar aquele vídeo. Fiz um remix dele. Você vai achar aí. Tá nos destaques do meu Instagram. O camarada começa a pregar e falar de diarreia, de não sei o quê, e tá lá, porque eu tinha diarreia, porque isso, porque aquilo. Gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus, gente. Nós estamos vendo pastor xingando no altar, nós estamos vendo cada coisa, gente, horrível, horrível. Então nós estamos vivendo uma geração, gente, que vai para o monte. E eu não sou contra monte, não, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é interdenominacional. Eu não estampo a bandeira da minha igreja aqui nesse projeto, não. Tá bom? A questão é, o camarada vai para o monte, jejua, não sei o quê, ora 10 horas, 20 horas, não sei quantas horas, mas não passa tempo com a Bíblia, não estuda a palavra de Deus e quer pregar. Aí se frustra e fica: Deus,
O que que aconteceu, Senhor? Tem um amigo meu que Deus usa ele demais, gente, assim, em dons espirituais, revelações e tal. E um dia ele ficou muito bravo, porque nós fomos para uma vigília e ele ia ser um dos pregadores dessa vigília. Esse amigo meu, não vou citar o nome dele, não, tá? Só é lá de Aracruz. Ele ia pregar nessa vigília, gente. E ele abriu a Bíblia e começou a pregar ali. Ele pregou uns 5 minutos e começou a revelar. Deus está falando isso comigo, papai, não sei o que, e aquela coisa, né? Já viu o culto pentecostal como é que é? Aí, que foi engraçado. No final da vigília, nós conversando, eu, ele, mais outro irmão, o irmão chegou para ele e falou assim: rapaz, irmão, hoje Deus te usou. E ele, ó, encheu o peito assim. Hoje Deus te usou. Eu nunca vi você revelar tanto assim. Aí ele, mas como assim, Varão? Preguei. Não, você pregou na sua cabeça. Hoje você só revelou. Você só revelou, Varão. Você revelou todo mundo aí, ó. Mas até agora eu tô tentando entender que bulhufas você realmente pregou. Vocês estão entendendo, gente? O perigo disso aqui? Então, você tem que ter unção de Deus, sim. Mas você tem que ter profundidade aqui, ó, unida. Porque a intenção, coloca isso no teu coração, na tua mente. A intenção de Deus com você é que você vá diante da igreja para revelar a palavra de Deus e a vontade de Deus pela palavra dele. Faz sentido para vocês isso aí, gente? Faz sentido para vocês? Não adianta você ir para a igreja, gente, pelo amor de Jesus. Não adianta você ir para a igreja para ficar falando do seu eu, do seu isso, do seu aquilo. Ah, porque eu era, porque eu fiz, porque eu tinha. Gente, os irmãos estão aqui no Instagram, os irmãos estão aqui no YouTube. Pelo amor de Deus. Estamos vivendo uma das piores gerações, tá? E aí, qual o jeito errado desse negócio aqui, de ter profundidade bíblica? Tem gente que acha que citar um monte de versículos de memória é ter profundidade bíblica. Oh, meu Jesus. Ai, ai, ai. Ó, gente, fica aqui comigo até o final, que nós já estamos acabando, tá? Fica aqui no final, que eu vou te mostrar, vou te dar um exemplo prático para você aprender tudo aquilo que você tem que fazer para ter profundidade bíblica. Maristela Fagundes, paz do Senhor Jesus, de Barra Seca para o mundo, hein? Glória a Deus. Então, gente, você ter, tá? Você ter vários versículos na sua cabecinha de memória, que lindo, que maravilhoso. Só que não basta você somente ter versículos de memória para você recitar na igreja. Você tem que saber explanar aquele versículo, esmiuçar aquele versículo, dissecar aquele versículo. Porque, gente, a lógica da coisa aqui não é somente você ler, é você levar a igreja a uma reflexão, tá? A uma vivência, uma aplicação prática. É isso aqui, ó, que o irmão botou aqui, maravilha, colocou, fora os gritos. É isso. Você vai para a igreja, o camarada. Sabe, gente? Meu Deus do céu. Tanto grita, 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 grita. E no final, você pergunta para alguém: você entendeu o que eu preguei hoje? Você entendeu? Quantas pessoas foram edificadas hoje? Essa tem que ser a pergunta, sabe? Porque movimento não é edificação espiritual. E por que que muitas pessoas estão travando? Por que que muitas pessoas estão com medo de trazer a palavra ou uma saudação na igreja? Porque também, gente, nós estamos com falta de referência nas igrejas. Pregadores despreparados geram ovelhinhas despreparadas, sabe? Bloqueadas. Pessoas que
vão subir no altar e vão se frustrar. Vão estar diante da igreja frustrada, sabe? Totalmente frustrada. E aí não quer pregar a palavra. E aí, veja bem aqui, esmiuçar um versículo, um texto, para encontrar o verdadeiro sentido prático dessa aplicação na vida dos irmãos, é que realmente é a questão que eu sempre estou batendo na tecla de profundidade bíblica. Você consegue esmiuçar um texto quando você começa a ver naquele texto parâmetros que te levam a trazer para a aplicação da vida prática. Falei algo confuso aqui, mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, gente, pega o Salmo 23, verso 1. Salmo de número 23, verso 1, e tenta tirar dele, tenta colocar aí nos comentários, 3 sentidos práticos para a sua vida e depois para a igreja. Você consegue fazer isso? Como que eu consigo trazer, num sentido prático, o Salmo 23 para a minha vida? Oh, legal, né? Bom, Marcos, Deus te abençoe, querido. Vai em paz, tá? Deus te abençoe. Então, você consegue trazer o Salmo 23 para o sentido prático da tua vida? Se sim, que bênção. Se não, você não consegue ver a profundidade daquele salmo. E é nesse ponto aqui que eu estou te dizendo. Um dia atrás aqui, até engraçado isso, né? Que eu peguei genealogia, gente. Genealogia. E com os alunos ali, eu fui dar um exemplo para eles. Eles me pediram, pastor, então dá um exemplo de profundidade bíblica com genealogia. Aí eu peguei, glória a Deus, né? Eu peguei e comecei a fazer aplicação, trazendo aquela palavra, aqueles nomes, os significados para os dias atuais, tá? Porque cada genealogia, os nomes que estão ali não estão em vão, tem significado por trás. Então, diferente da nossa cultura, a cultura judaica, eles colocavam o nome na criança de acordo com o sentido que eles queriam dar para a vida daquela criança. Tá? Por que você vai ver Deus mudando o nome de pessoas no Antigo Testamento? Porque só o Pai tinha o poder de reescrever, ou seja, de dar um novo sentido à vida do Filho. E aí, pega essa daqui que tá de graça, hein? E aí você vai entender o quê? Lá no Apocalipse diz que nós no céu vamos ter um novo nome. Por quê? Um novo significado de vida, uma nova vida, um novo propósito, um novo destino. Então, se você observar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se você quebrar o Salmo 23 em 3 partes, você vai ter o quê? 3 afirmações diferentes para a tua vida. Primeiro, se o Senhor, o que Davi disse, o Senhor é meu pastor, se ele é Senhor, isso quer dizer que você é o que dele? Servo. E como servo, você está disposto a obedecer ele acima de todas as coisas? Meu pastor, se ele é o seu pastor, isso quer dizer que você é a ovelha dele. Será mesmo que você é a ovelha dele? Você vive na dependência dele? Você vai beber da água que ele te dá? Você come do pasto que ele te dá? Você absorve espiritualmente o alimento que Deus te dá, a proteção que ele te dá, o amparo que ele te dá, o auxílio que ele te dá, o amor que ele te dá? E aí você tem a terceira afirmação, nada me faltará. Tá vendo que eu trouxe 3 sentidos
de aplicação. Isso aqui, gente, é profundidade. E isso que eu estou te dizendo aqui é só uma pontinha, uma beirinha para você conseguir observar o texto, mapear o texto e dizer assim, como que eu posso trazer esse texto para os dias atuais aplicando na minha vida e na vida da igreja. Porque lembre-se de uma coisa, os irmãos estão no Instagram, estão aqui no YouTube. Lembre-se de uma coisa, se a palavra não arder no teu coração, isso quer dizer que não vai arder no coração da igreja. Que Deus do Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Nos vemos. Nos vemos, tá? Na próxima segunda-feira, se Deus assim quiser, e eu sei que Ele quer. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.